Oiê, meu nome é Gisela Pazuello e esse é o canal Tu Jura. Eu e o PV somos dois brasileiros que moramos em San Diego, na Califórnia, e compartilhamos um pouco da nossa vida por aqui com vocês. Mas não só isso, a gente vai tentar trazer um pouco mais sobre conteúdo de viagem, que é aquilo que a gente mais ama fazer na vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e se interessa também para saber um pouco na vida dos Estados Unidos, já se inscreve no canal para você não perder nada do que rola por aqui. A gente decidiu fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da nossa viagem para Tailândia, para contar do nosso roteiro de 10 dias, dar dicas e sugestões de lugares para ir e também para contar um pouco algumas histórias e perrengues que a gente passou por lá. Mas antes da gente começar a entrar no roteiro, eu queria dar algumas sugestões e dicas de algumas coisas que você precisa saber antes de ir para Tailândia. A primeira é o seguinte: eu me arrependo de ter passado apenas 10 dias na Tailândia. Eu acho que foi muito pouco tempo, foi muito corrido, a gente poderia ter feito muito mais coisas se a gente tivesse ficado um pouquinho mais, curtido muito mais. A Tailândia é um país encantador, tem muita coisa pra ver, muita coisa pra conhecer. Então eu já te aconselho o quê? Fique pelo menos 15 dias, até porque a viagem pra Tailândia, tanto saindo aqui dos Estados Unidos quanto saindo do Brasil, é uma viagem cansativa, né? É um continente muito distante, então assim, leva muitas horas pra chegar lá. E eu até acho que 15 dias é pouco. Se você puder ficar um mês, fique um mês, que você vai curtir muito. E eu tenho certeza que você vai sair de lá querendo voltar o mais rápido possível, que você vai se apaixonar pela Tailândia. A segunda coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o nosso estilo de viagem é um estilo de viagem, digamos assim, meio pauleira, sabe? Roots. A gente gosta de fazer tudo, a gente gosta de ver tudo. Eu, principalmente, quero aproveitar tudo. O PV já é mais tranquilinho, assim. Só que eu não consigo ser assim. Eu não consigo chegar no lugar, só deitar na espreguiçadeira e curtir, sabe? Eu quero ver, eu quero conhecer. Então, eu coloquei tudo que eu pude dentro desse roteiro. Infelizmente, na prática, não consegui fazer tudo que eu queria ter feito, porque, né, sempre tem alguns percalços que fala? Nem sei o que é isso, nunca ouvi falar. Percalços, não? Nunca ouvi essa palavra. Pelo jeito, percalço não tem nada a ver com o que ela quis dizer. Sempre tem algumas situações que acontecem por ali, e aí faz a gente perder um tempo aqui, outro tempo ali, e no final a gente não consegue fazer tudo que a gente queria fazer. Então eu já deixo avisado aqui pra vocês que esse roteiro é pauleira. Terceira coisa que eu preciso falar pra vocês é o seguinte: apesar da Tailândia não ser um país tão grande quanto o Brasil, ou quanto os Estados Unidos, ele não é um país gigantesco territorialmente falando, a Tailândia, ela é um país muito diferente entre o seu norte e o seu sul. Então você tem que decidir qual estilo de viagem você quer fazer. Se você quiser conhecer mais templos budistas, ter uma viagem um pouco mais religiosa e nos santuários dos elefantes, você pode dedicar sua viagem pro norte da Tailândia. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais das praias paradisíacas, os cenários de filmes muito famosos, conhecer também ali aquela área de Koh Phi Phi também, que é muito famosa, você tem que ir pro sul da Tailândia, que é onde rola essa parte um pouco mais turística, digamos assim. Você tem que escolher ou norte ou sul, dependendo daquilo que você quer fazer. Agora, se você tiver muito tempo, você pode fazer tudo e conhecer o país por completo. Mas por que a Tailândia, né? Como foi que a gente decidiu? Foi por impulso. Realmente foi muito por impulso. A gente não tava, tipo assim, planejando uma viagem pra Tailândia, alguma coisa do tipo. Mas é muito comum os americanos fazerem viagens pra Tailândia. A gente já tinha escutado vários professores nossos falando da Tailândia. Então, assim, aqui a gente escuta muito falar da Tailândia. E aí, a gente num dia tava ali no computador, a gente acabou vendo uma passagem muito barata. E a gente, caraca, meu Deus, tá muito barato. Eu sou dessas que não posso perder uma oportunidade. Eu vejo uma coisa e falo assim, compra, porque depois a gente vê. Aí o PV falou, bora. E eu, bora, claro, com certeza, não perco uma. Ele ficou um pouco nervoso, assim, ele é mais cauteloso, ele gosta de verificar se vai dar, se não dá. Eu já sou aquela doida, tipo assim, não, compra esse troço aí, depois a gente vê, depois a gente resolve, não tem tempo pra perder nessa vida. Fomos lá e compramos. A gente comprou a nossa passagem com a empresa China Eastern, que é uma empresa chinesa. A gente comprou um voo saindo de Los Angeles, parando em Xangai, na China, e depois partindo pra Bangkok. Ao todo, esse voo tinha 26 horas de viagem, e ele custou $470 por pessoa. Nesse valor tava incluso o quê? Tava incluso as taxas, tava incluso o preço da passagem, e também tava incluso um seguro que a gente comprou pra caso fosse cancelado o voo ou perdesse a bagagem, esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, né, gente? Quando tá muito barato alguma coisa, você para e desconfia. Desconfia porque tem algum motivo pra tá muito barato. Nada é muito barato por acaso. E foi o que aconteceu. Óbvio, tinha um motivo pra essa passagem estar tão em conta em relação às outras, que é o seguinte: a Tailândia é um país tropical, assim como o Brasil, e faz calor o ano inteiro.
inteiro. E assim, não é pouco calor não, gente. É muito quente. Ou seja, o verão é um inferno. O inverno é mais ameno. Então, por isso, a alta temporada do país é no inverno. É quando tem mais turistas, é quando tá mais multidão, povão. A galera vai estar lá no inverno, que é por ali entre novembro, dezembro, até o final de março. A partir de abril já começa a temporada de calor mais intenso, mais extremo. E a gente foi quando? Entre maio e abril. E, gente, já era o início do calor, assim, tava um calor extremo. Assim como Manaus, Tailândia, ela é um país muito úmido, não é pouco não, gente. Então você transpira o tempo todo, você tá o tempo todo suando. Quando eu saí do aeroporto, eu senti aquele bafo quente que eu sentia lá em Manaus também, mas assim, foi triplicado, porque era 3 horas da manhã, gente, e tava nesse nível. Ouso dizer que é mais quente que Manaus, sim. Perdoe aí você que é de Manaus também, eu sei, eu conheço, gente. Nasci aí, cresci aí, então eu sei que é horrível, mas Tailândia consegue ser pior ainda, acredite se quiser. Então fica aqui essa dica, escolha suas batalhas. Se você quer enfrentar o calor extremo no verão, mas ter as praias menos lotadas, ou você escolhe passar um clima mais ameno, digamos assim, que vai estar quente do mesmo jeito, mas vai ter mais gente, vai ter mais turista e aquela confusão toda. Bom, a gente pegou o nosso voo aqui em Los Angeles e parou em Xangai, na China, e lá a gente trocou o nosso dinheiro. Eu não sei se isso foi a coisa certa a ser feita, pode ser que a gente tenha perdido algum valorzinho aí na conversão do dólar pro baht. O baht é a moeda da Tailândia. Na época, o dólar tava custando 1 para 31,90 baht. Aí da China a gente pegou o nosso voo pra Bangkok. Como a gente já falou, a gente chegou em Bangkok 3 horas da manhã. E a primeira coisa que a gente fez foi pegar um chip de telefone, né? Pra gente ter internet no nosso celular. Então eu já deixo essa dica aqui pra você. Primeira coisa que você faz quando chega num país é procure internet. Por quê, gente? Pela sua própria segurança. Não é nem pela blogueiragem em si, sabe? Fica legal, postar uns stories, fazer umas fotos e tal, Instagram, tudo. No entanto, gente, a sua segurança em primeiro lugar. Pra que você precisa de internet? Primeiro, pra mandar uma localização pras pessoas com quem você conhece lá no Brasil, pra elas saberem onde você tá, caso aconteça alguma coisa. Segundo, pra você entrar num táxi e se localizar, entendeu? Saber pra onde você tá indo e ser bem menos enganada, né? Porque rola muito disso, em qualquer lugar do mundo vai ter isso. Terceiro, às vezes você não quer pegar um táxi, porque a gente já sabe que hoje em dia táxi é mais barato do que aplicativo de carona compartilhada. Já aproveito pra te dar uma outra dica aqui, que é o seguinte: na Tailândia não tem Uber, sabe Uber? Pois é, o 99, não existem essas marcas lá. Lá eles têm o próprio Uber deles, que é o Grab. A gente já tinha escutado falar do Grab antes da gente ir pra Tailândia, a gente já tinha pesquisado na internet, já tinha visto isso aí, já tava com o aplicativo baixado. Beleza, então a gente chegou lá, a gente comprou o nosso chip de telefone, a gente comprou com a empresa que se chama TrueMove. Infelizmente, a gente não sabe quanto custou, porque a gente pagou em dinheiro e a gente não tem o histórico dessa transição pra eu dizer pra vocês o valor de quanto que a gente pagou na época. Pegamos um táxi do aeroporto para o nosso hotel, aí já veio o primeiro choque. Pra quem não sabe, na Tailândia eles dirigem com a mão inglesa, então já foi estranho pra gente logo de cara se deparar com o trânsito ao contrário, né? Chegamos no nosso hotel, o nome do hotel que a gente alugou em Bangkok é Royal Ivory, que é um hotel que eu me lembro assim que não é muito chique, não é nada demais. A diária dele foi $43. Vou deixar a conversão aqui pra baht e pro real, que tava na época, pra vocês terem uma ideia. Eu lembro que a gente escolheu esse hotel pela localização, eu lembro que ele era muito central ali da área que a gente queria conhecer. Considerações sobre o hotel. Acho que foi um hotel razoavelmente bom pra passar uma noite, mas eu tenho que avisar vocês que o ar-condicionado de lá não funciona. Eu não sei se era do nosso quarto que tava quebrado, eu não sei se nenhum ar-condicionado teria dado conta, porque era muito quente, num nível assim extremo. A gente passou muito calor aquela noite. Ok, no dia seguinte, depois dessa noite muito calorosa, digamos assim, a gente acordou e foi tomar o café da manhã, que por sinal estava incluso na nossa diária. E aí já veio um outro choque cultural, que é a questão da alimentação. O tailandês, ele não é que nem a gente brasileiro ou talvez também um americano, que ele entende que existe comida de café da manhã, comida de almoço, comida de jantar. Não, comida é comida, independente do horário. Se você tem fome, você vai comer comida. No café da manhã deles, eles serviam o quê? Eles serviam arroz, eles serviam macarrão, tinha um ensopado que eu não sei do que era, enfim, tinha comida que a gente considera comida de almoço no café da manhã. Aí eu já levei um susto de tipo, meu Deus, que é isso? Foi bem estranho. Mas eles também ofereciam algumas coisas pra quem não tá acostumado a comer isso no café da manhã, que as opções deles mais parecidas com as nossas era panqueca. Eu lembro que tinha panquecas lá, né, uma coisa bem americana, e também tinha sucrilhos. Eu acho que tinha uns pãezinhos, não me lembro se tinha, mas era mais ou menos isso. Não era um café da manhã cheio de opções como a gente gosta de café da manhã de hotel, certo? Eu pelo menos adoro. Tomamos o nosso café da manhã ali e saímos para pegar um carro pra irmos viver o nosso dia em Bangkok. A gente ia pegar o Grab, só que aí ficava vários taxistas na frente do hotel oferecendo valores mais em conta do que o Grab. Aí chegou um cara e falou, eu faço por tanto. Eu deixei claro pro cara pra onde que eu queria ir. E aí, beleza, ele falou esse valor. Entramos no carro e fomos. Eu fiz o quê?
coloquei o GPS pro lugar que eu queria ir pra ver o caminho que ele tava me levando. Aí, antes de eu continuar essa história, vale a pena falar que, além da diferença do trânsito ser da mão inglesa, lá também é um pouco índia, sabe? Não tem muita regra. Esse negócio de sinal vermelho a galera não respeita tanto. Todo mundo sai entrando um na frente do outro. É uma confusão, assim. A gente que tá acostumado com esse lado mais ocidental, né? A gente leva um pouco de susto lá. Mas eles estão super acostumados e eles nem batem. Parece que assim, a gente fica desesperado. Meu Deus, vai bater, vai bater, vai bater. Os caras estão lá, pá, e não rola um acidente. E é justamente por isso que turistas que vão para a Tailândia, eu não sei se são só as pessoas que não dirigem com a mão inglesa, eu não sei se as pessoas que estão acostumadas a dirigir com a mão inglesa também não podem, mas não é permitido alugar carro na Tailândia. Justamente porque eu acho que a gente não teria capacidade de sobreviver no trânsito tailandês. Continuando aqui aquela história, né? Comecei a reparar que o caminho dele não tava sendo o mesmo que era pra estar sendo. E aí eu já achei estranho. Falei, PV, ó, o cara tá levando a gente pro caminho diferente. Aí a gente conversou com o cara, a comunicação era difícil, porque assim como no Brasil, quando chega turista, a maioria das pessoas que atendem o turista também não tem um inglês muito bom. Havia um atrito de comunicação ali. E aí o cara dizia que não, tava levando a gente pra tal lugar, e a gente falava, não, mas a gente queria ir pra tal lugar. E o cara começou a pedir mais dinheiro da gente, porque a gente tinha que pagar mais caro pra ir pra esse outro lugar que a gente queria ir. E aí o PV já ficou irritado, já ficou estressado com o cara, porque como assim? Eu falei pra onde eu queria ir, você falou que era tal preço e agora você quer me cobrar mais? Foi um caos, gente. Já foi ali o primeiro perrengue, a gente saiu do hotel, já começou. Mas aí no final o cara aceitou, né? Recebeu o que a gente já tinha combinado. E o cara também, ele era aquele cara bem chato, sabe? Que ficava insistindo, que queria levar a gente pra passeio tal, pra passeio isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o PV já puto com o cara. Foi malandro. E aí quis se vingar, digamos assim. O cara ficava insistindo, né? Pra fazer o passeio com a gente no dia seguinte. Ficava insistindo. Aí o PV cansou do cara e falou assim, quer saber? Vai buscar a gente 9 horas da manhã, tá lá no nosso hotel que a gente vai fazer esse tal passeio. Fechou com o cara. Só que a gente nem estaria mais em Bangkok no dia seguinte, segundo o nosso roteiro. E aí a gente chegou ali no ponto bem central, onde tem os templos. Então isso é uma dica de você para no lugar ali e começa a andar. Você consegue fazer vários deles, os mais famosos até, tudo a pé. A gente começou pelo templo Wat Pho e ele custa 200 baht por pessoa pra entrar. Esse templo é muito famoso, é aquele templo que tem o Buda reclinado, sabe? Que tá deitadinho assim. Gigante. Tinha muita gente, é até difícil você conseguir uma foto legal lá, mas eu acho que vale a pena conhecer. Até porque, gente, ir pra Tailândia e não conhecer um templo não é ir pra Tailândia. Aí saímos de lá, a gente ia, segundo o nosso roteiro, entrar no outro templo da frente, que é o Grand Palace. O Grand Palace é onde morava a família real tailandesa, ou seja, era o castelo ali da família real tailandesa, onde eles moraram por muito tempo, e depois virou um templo budista. É onde tem o Buda todo esculpido de esmeraldas aqui, ó. E parece que tem uns jardins muito bonitos também. Mas ele custa 500 baht por pessoa pra entrar. Então a gente decidiu não entrar. A gente decidiu atravessar o rio. Existe um rio que cruza a cidade, que eu não vou saber o nome agora aqui pra vocês. E ir pra algum outro templo do outro lado. Também sem muita expectativa ou algo muito definido. A gente pegou o barco. Essa travessia de barco ela é super rápida. Eu acho que foi uns 10, 15 minutos no máximo. Custou apenas, pasmem, gente, porque é chocante o valor dessa travessia. 3 baht por pessoa. É isso mesmo. Apenas 3 baht pra você atravessar o rio que cruza a cidade de Bangkok. Chegamos do outro lado. Como eu falei, a gente não tinha um templo específico que a gente queria conhecer lá, então a gente andou um pouquinho e entramos num que chamava Wat Kalayalamit. Vai estar escrito aqui pra vocês como é que fala. Eu não me lembro o preço, se a gente pagou pra entrar nesse templo, mas se a gente pagou, com certeza ficou entre ali uns 50 e 100 baht. A gente conheceu ali e tal, andou, e a gente voltou pro outro lado, a gente atravessou novamente o rio, voltamos pro outro lado e decidimos almoçar, porque esse horário a gente já tava morrendo de fome e tava suando e pingando muito. Antes de eu continuar, quero dar uma outra dica aqui pra você. Roupas leves e tênis. Anote, roupas leves e tênis. Não short, porque você não pode entrar no templo usando short, você tem que usar uma vestimenta que respeite, né? Afinal, você tá entrando num lugar muito sagrado pra eles. Então não use short, mas usa assim uma legging ou usa talvez uma calça mais de boinha, mais levinha. Evita o jeans. Eu cometi esse erro, eu fui de jeans e me ferrei, gente. Eu suava muito o tempo todo. A gente foi almoçar, a gente parou num restaurante que vai estar aqui, o nome pra vocês. Foi um restaurante mais, eu acho que gourmet ali por perto, ele era um restaurante famosinho, não é um restaurante bem tradicional tailandês, digamos assim, mas a gente pediu um prato bem típico tailandês, que foi o Pad Thai. A gente comeu muito Pad Thai nessa viagem. Antes da gente continuar o nosso roteiro, a gente decidiu já procurar uma agência onde a gente pudesse comprar o ticket pra gente pegar um ônibus pra ir pra Koh Tao, que era o nosso próximo destino. Porque, né, a gente queria comprar com uma certa antecedência, digamos assim. Pegamos o Grab e fomos pra uma agência onde vendia tickets de ônibus. A gente chegou lá e adivinhem só, não tinha mais ticket
ticket pra aquele dia. Ou seja, bateu o desespero do meu Deus, o que vamos fazer? Porque a gente já tem hotel alugado em Koh Tao, a gente não vai mais ficar um dia em Bangkok, a gente vai acabar com todo o nosso roteiro. Bateu aquele desespero inicial de, meu Deus, o que faremos? Estamos ferrados. Bom, não tinha ônibus, decidimos atravessar a rua, que graças a Deus, essa agência era na frente da ferroviária. A gente só atravessou a rua e foi na ferroviária procurar algum trem que fosse pra Koh Tao naquela noite. Quando a gente chegou, eu lembro que tava lotado. Eu não me lembro de ter ido num guichê certinho. Eu acho que a gente tava no meio do caminho, a gente encontrou uma mulher, ela começou a falar que tinha ticket pra Koh Tao, e aí a gente comprou com ela. Gente, mas assim, era golpe. Tinha tudo pra ser golpe, não tinha como não ser golpe, entendeu? A gente não foi num guichê, uma pessoa ali bonitinha comprando e tal. A gente encontrou uma mulher no meio do caminho, ela falou, eu tenho ticket, levou a gente pra uma salinha, no meio da ferroviária, assim, meio escondido, um negócio assim. A gente pagou 1.100 baht por pessoa pra fazer esse translado pra Koh Tao. Eu já explico o que esses 1.100 baht incluem, porque não foi só o trem, também tinha outras coisas. Aí ela deu só um papelzinho pra gente, a gente deu o dinheiro em espécie pra eles, e é isso, gente. A gente confiou e foi. Podia ter sido golpe? Podia. Mas graças a Deus, não foi. Só que esse trem, ele tava saindo um pouco mais cedo do que a gente tava esperando no nosso roteiro. Então a gente não conseguiu fazer várias coisas que a gente tinha planejado pra fazer na cidade de Bangkok. A gente só conseguiu voltar pro hotel, pegar as nossas coisas no hotel, fazer o check-out e ir pra ferroviária. E a gente já voltou em cima da hora, porque eu lembro também que foi outro perrenguinho aí, porque a gente não sabia qual era o nosso trem. Não era uma coisa muito bem sinalizada, sabe? A gente achou um cara no meio do caminho que a gente perguntou, moço, onde é esse trem? Alguma coisa do tipo. Quase que a gente perde, mas a gente conseguiu. Antes da gente continuar essa parte do trem, eu queria falar pra vocês algumas outras coisas que tem pra fazer na cidade de Bangkok. Algumas estavam no nosso roteiro inicial, mas infelizmente, como eu falei pra vocês, a gente não conseguiu fazer todas. Mas segue as dicas aqui pra vocês. Uma das coisas que a gente queria ter feito era conhecer os outros templos que tinha. Tinha várias outras opções. Outra coisa legal pra você conhecer em Bangkok é a Chinatown, que é onde tem, além das comidas típicas tailandesas, também tinha aquelas comidas diferentes, como por exemplo escorpião, aranha, esse tipo de coisa que o PV tava desesperado, louco pra provar. E eu assim, no fundo, dei um graças a Deus que a gente não conseguiu ir, porque eu não ia dar conta. Outra coisa que você pode fazer lá também é ir no mercado flutuante. Nesse rio aí que eu falei pra vocês, tem uma área em que tem esse mercado, que as pessoas vendem as suas mercadorias em barquinhos, canoazinhas, e as pessoas vão passando com outra canoa assim, sabe? E vai se encontrando e vai vendendo. É uma coisa bem interessante, bem diferente. Outra coisa legal que vale a pena contar pra vocês aqui é que sabe aqueles tuk-tuks muito famosos na Tailândia que as pessoas vão? Infelizmente, a gente não foi e a gente não aconselha ninguém a fazer, porque pelo que eu li muito antes de ir pra lá, é uma coisa que realmente nenhum tailandês anda, é uma coisa extremamente cara, é só realmente pra pegar o dinheiro do turista e não é uma coisa tradicional deles. Então a gente também não fez essa atividade muito comum lá na Tailândia. Outra coisa que é muito interessante contar aqui pra vocês é o seguinte: atenção com tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você bebe, porque Tailândia é um país que está num continente muito diferente do nosso, eles têm uma cultura muito diferente do nosso, tudo que eles comem, tudo que eles bebem, tem bactérias e tem coisas diferentes que a gente não tá acostumado. Então, quando você chega num país, por exemplo, como a Tailândia, muito cuidado com água, com comida crua, que foi lavada com a água de lá. Muitas pessoas, turistas que vão pra Tailândia, às vezes passam por algumas situações de passarem mal por causa da água ou da comida que comeram por lá. Só beba água mineral fechada na garrafinha, que ali é certeza que você não vai ter nenhum contratempo, digamos assim. Continuando aqui, pegamos o nosso trem e esse trem foi muito divertido. Foi uma aventura, assim. A gente estava aberta a tudo isso. Primeiro que a gente chegou, ele estava incluso também no valor do trem. Na verdade, eu acho que tinha duas opções. Tinha a classe econômica e a que a gente pegou já era um valor um pouquinho mais caro. E no nosso vagão, eles davam uma comida, né? Um jantar ali pra gente. Agora a gente tá muito tailandês, né? Vamos comer comida típica tailandesa aqui do trem. O trem típico bem asiático, né? Desse que a gente vê em filme. Tá de blogueiragem? Tô de blogueiragem. Ai, não consigo abrir. Frango com curry. É isso aí, meu povo. Pra mamãe? Depois do jantar, um cara passava e ele transformava as mesas e cadeiras como se fossem camas. Então todo mundo tinha uma caminha. Eu chamei de casulo o meu ambiente ali, onde eu pude dormir. Foram 10 horas de viagem. Não consegui dormir muito no trem, mas foi muito divertido. Tchau. Então, gente, esse trem virou um hotel. Todo mundo tem suas camas, ó. Eu tô aqui em cima, minha caminha. O que é, Paulo Vitor? Já botei, 4h30 da manhã.
Ai, as aventuras. Depois de 10 horas no trem, a gente chegou numa cidade que eu não sei o nome, eu não sei onde é, só sei que a gente chegou lá. A gente chegou lá umas 5 horas da manhã, pra variar, tava quente. E aí de lá, a gente pegou um ônibus que durou mais 1 hora, que saía da ferroviária dessa cidade e chegava no porto. Do porto, a gente partiu para a última etapa da nossa viagem, que era um ferryboat, 2 horas de ferryboat. Terceira parte da saga para chegar em Kotal. Ferryboat. Let's bora? Vai pra lá e me ajuda. Ou seja, nesse rolê todo aí, a gente ficou quase 13 horas de viagem entre o Bangkok e Kotal. Como eu falei pra vocês, a nossa viagem foi uma viagem bem roots. A gente poderia ter feito tudo de avião? Poderia, a gente ia economizar muito tempo. Vocês vão ver aí ao longo dos vídeos outros grandes deslocamentos que teve na nossa viagem. Mas por enquanto é isso, a gente finaliza a primeira parte dos nossos vídeos. Vai ser uma série de 4 vídeos aqui pra vocês, onde a gente vai contar as nossas experiências pela Tailândia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Segue o PVzinho lá no Instagram que tem um highlight só da Tailândia. No meu também, tem um Não, highlight só não meu. só eu. Não, segue eu também. Gisela Cozelo, TV Tony aqui também, pra ti. Se inscreve no canal, não esquece de dizer aí o que você achou e curtir pra ajudar a gente cada vez mais. Um beijo e até mais. Fui!